Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com nós não entregarmos, ele não pode fazer nada. E ele diz assim, olha, a Bíblia diz isso, e todas as pessoas do mundo vão ouvir essa palavra. Então ninguém vai deixar de ouvir a respeito do amor de Deus, a respeito da sua graça, a respeito do desejo que ele tem, mesmo que a gente seja os piores dos piores. Aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega, eu não posso vacilar, eu não posso fracassar. Ajuda-me.
dele, vamos puxar junto a ele, e mais do que dar um novo coração, uma nova vida, novos amigos, uma família aqui para acolhê-lo de todo o coração, Pai. Muito obrigado. Abençoa ele, os planos que o Senhor tem para a vida dele e o coração novo, Pai. Fala novamente, dá um novo coração para ele, Pai. Jesus, nós somos gratos pela vida e pela lição. Amém. Pode falar, meu amigo. Pode falar. Coração do Pai. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. O sofrimento dos perdidos me incomoda, Senhor. Dá pra sentir o imenso choro da dor. Como posso ficar parado, insensível e indiferente? Pois cada perdida é minha gente. Aflitos e oprimidos, campos preparados para serem colhidos. Chega. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor e a glória e a sabedoria
ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos, nos séculos. Amém. Pelos séculos, dos séculos. Amém. Uma boa noite a todos. É bom estar aqui mais uma vez compartilhando essa comunhão com os irmãos. Não ainda totalmente satisfeito, né, porque não é presencial ainda, mas em breve, com a graça de Deus, nós estaremos aqui na presença dos irmãos também, louvando a Deus no seu santuário, nesse santo lugar, né? Que nós possamos em breve, realmente muito breve, nós teremos novidades e teremos a comunhão física, né, com os irmãos novamente. Nesse momento, nós vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir para a irmã Elisângela orar. E aí em seguida, nós vamos ter um vídeo em homenagem aos avós. E depois nós vamos voltar louvando mais a Deus através dos cânticos e dos hinos. Então vamos ter uma palavra de oração com a irmã Elisângela. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua casa para te louvar, te adorar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui presentes, ó Deus, também aqueles que não estão, que você possa estar com cada um dos irmãos, ó Pai, que cada um possa acompanhar este culto, meu Pai, para a sua edificação, ó Deus. Fala, Senhor, através do pastor esta noite, ó Pai, nos corações de cada um, ó Pai, que possamos colocar nossos corações e em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos ver o vídeo agora. Deu você de presente. Eu não conseguia ver, mas já podia ouvir claramente. Foi então que senti sua mão me afagar, sua voz me acalmar. Vou partir e pelo mundo irei como gente e vou crescer e aprender como viver e ser diferente. Mas eu vou me lembrar das lições que aprendi. School.
Bom, deu para matar um pouquinho da saudade aí de alguns irmãos, de alguns avós, as avós, os avós. Deu para matar pelo menos a saudade das imagens, né? Que há muito já não os víamos. Vamos continuar louvando a Deus através dos cânticos, dos hinos. Hoje, na verdade, a ideia na agenda, né, pastor, que a gente tinha antes dessa pandemia, era o culto retrô, né? Então, na verdade, as músicas, a ideia era colocar músicas mais antigas. Como nós aqui só estamos, eu e Elisângela cantando e o Daniel de retrô não tem nada, né? Ele é bem novinho, então, na verdade, a gente selecionou algumas músicas já antigas. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos conhecem, mas agora, por exemplo, nós vamos cantar uma que eu lembro muito do irmão Oswaldo. Nós vamos cantar Buscai Primeiro. E aí os irmãos vão vendo se puxa na memória, né? Aqueles que são do grupo de risco, de certeza que conhecem. Os que não são, não sei. Vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Esse próximo aqui, eu acho que é grupo de risco e olhe lá que conhece, porque esse aqui, acho que de 30 anos pra lá, mas vamos lá. O pastor falou que a irmã Deise tá concordando lá, vamos ver.
Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Nesse santo lugar de oração, nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Agora nós vamos repetir. A irmã Deise, irmão Jorge, irmão Osvaldo, acho que vão todos cantar de lá, hein? Vamos lá. Neste dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Nesse santo lugar de oração, neste dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Amém? Esse próximo aqui, Esta Paz, eu lembro da época da mocidade aqui na igreja. A gente cantava ele praticamente todo o culto de mocidade. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sigo a meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, o seu grande amor. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os
circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Agora nós vamos cantar um hino que para mim tem uma representatividade muito grande. Esse eu considero o hino da minha conversão. E por uma coincidência, entre aspas, né? No dia 31 de julho agora, vai completar 31 anos também da minha conversão. Então, esse hino realmente traz bastante coisas boas à minha memória, né? À minha lembrança. Vamos cantar esse hino então. Aqui os irmãos que conhecem, cantem aí na sua casa. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejos de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração e aí em seguida nós vamos ouvir a mensagem com o pastor André. Então vamos orar, eu vou orar a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, ó Deus, de estar aqui fazendo este culto online, ó Pai, para alcançar pessoas que não têm condições, ó Deus, de estar aqui conosco, e que em breve, ó Pai, de acordo com a Tua graça, com a Tua vontade, nós poderemos, ó Deus, enfim, estar aqui na comunhão presencial com os irmãos. Abençoe as nossas vidas, abençoe a cada um que está no seu lar, que está participando desse culto de alguma maneira, Deus. Eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Antes da gente entrar na palavra de Deus, eu quero mandar um beijo e um abraço para todos os vovôs e vovós da nossa igreja. Hoje é domingo, né? Se comemora o dia do vovô e da vovó. Então receba o nosso abraço, o nosso carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o nosso Senhor Jesus possa confortar vocês, aqueles que
que já faz algum tempo que não vê os seus netinhos, que o Senhor Jesus possa confortar vocês e que em breve tudo isso volte ao normal. Amém? Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Eu quero convidar você a abrir lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Efésios capítulo 2 e o versículo 19. Vou dar um tempo. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta ou acompanhando no celular, mas eu gostaria muito que você acompanhasse a leitura que vamos fazer nesse momento. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Amém? Eu vou repetir os dois versículos, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da Tua palavra, ó Pai, que foi lida nessa noite, eu quero me colocar como um mensageiro do Senhor. E por isso, ó Deus, eu clamo a Ti que o Senhor me diminua para que o Seu Filho amado Jesus cresça através do Espírito Santo na minha vida, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, ó Deus. Me esconde atrás da Tua cruz. Que a Tua palavra, ó Pai, fale profundamente aos nossos corações nessa noite. Fale, ó Deus, com cada pessoa, ó Pai, que está assistindo nesse momento. Com cada pessoa que vão assistir em um outro momento. Mas eu te peço, ó Pai, que a Tua palavra penetre os nossos corações, o nosso íntimo, e transforme as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Amados, eu queria falar sobre um tema nessa noite, pensar com vocês a respeito do que é a igreja. Na verdade, o tema hoje é a igreja, uma família. Igreja, uma família. Eu vi um vídeo de um pastor na internet, não me recordo o nome dele. Mas ele falou algumas coisas que me fizeram pensar a respeito desse assunto, né? Que às vezes parece tão comum, né? Falar sobre igreja, mas ao mesmo tempo é tão complexo porque mais da metade, e olha aqui sem medo de exagerar, mais da metade dos cristãos ou de pessoas que frequentam uma igreja ou frequentam um lugar, uma denominação, mais da metade dessas pessoas não compreende realmente o que significa ser igreja, ou o que é a igreja.
como Deus projetou a igreja, ou o Senhor Jesus projetou a igreja. E sem medo de errar, amados, nós estamos muito longe do que realmente Deus espera que a sua igreja seja nesse mundo. E quando eu falo isso, não estou falando da igreja local aqui, do prédio, ou da denominação, ou Igreja Batista do Jardim São Jorge. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando igreja num contexto geral. Igreja de pessoas que é formada por pessoas salvas. A igreja universal, né? Dentro da teologia leva esse nome. A igreja universal, que é aquela igreja que só Deus enxerga. De pessoas salvas que um dia irão morar no céu com Ele. Mas pensando sobre esse assunto, nós aqui no Brasil, amados, estamos longe do que realmente é ser igreja, fazer parte da igreja. Você quer ter uma ideia do que eu estou falando? Se você pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar lá no Novo Testamento, lá nos irmãos lá, no Atos dos Apóstolos, e você chamasse qualquer pessoa lá, discípulo, ou um dos apóstolos, ou um dos seguidores de Jesus, Timóteo, Tito, se você chegasse em dessas pessoas e falasse para ele, usasse a expressão que nós usamos aqui no Brasil, ou que as pessoas, eu acho que no mundo inteiro usam, se vocês chegassem a ele, convidassem ele, olha, vamos para a igreja, vamos lá na igreja, ou vamos lá visitar a igreja que eu congrego, ele olhar para você com um ponto de interrogação e não iria entender, não ia ter ideia do que você está falando. Porque eles não tinham essa visão, amados, de igreja, um prédio ou um lugar. A visão que eles tinham de igreja era a visão de pessoas que se reúnem em um só propósito de adorar a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente compreende, se você ler a palavra de Deus com sinceridade no seu coração, você vai perceber que igreja, quando a palavra igreja é mencionada aqui, não quer dizer, não está falando de um prédio, de um salão, de um lugar, mas está falando de pessoas. E por mais que nós enchemos o peito e para dizer, né, batemos no peito quando nos convém e dizemos, né, olha, a igreja somos nós. Por mais que gostamos de falar essa frase, infelizmente, na prática, não é assim que funciona. Na prática, não é assim que acontece. Talvez um dos benefícios dessa pandemia foi restringir algumas pessoas a irem a um lugar. A ir a algum lugar para cultuar a Deus. Talvez a grande lição que nós tiramos de tudo isso é que agora nós entendemos, amados, que realmente igreja não é prédio, não é lugares, são lugares, mas igreja são pessoas. Que muito em breve, e já acontece em outros lugares do mundo,
Pessoas não têm prédios para frequentarem ou para cultuar a Deus. Muitos países aí fora, eles não têm um lugar como o nosso aqui, como tem aqui no Brasil. Em muitos lugares eles estão se reunindo em cavernas, em cemitérios, escondidos. Pessoas espalhadas pelo mundo não têm essa noção, não são convidadas a ir a uma igreja, não têm a noção do que às vezes a gente fala, olha, vamos na igreja. Não tem essa noção. E por um outro lado, nós aqui no Brasil perdemos a verdadeira noção de que nós não vamos à igreja. Nós não vamos à igreja. Porque nós somos a igreja. Nós não dependemos de um prédio, amados, para nos reunirmos. Não podemos depender de um lugar. Amanhã ou depois pode aparecer um presidente aí, baixar um decreto proibindo os prédios, como está acontecendo na China. Igrejas estão sendo, prédios, de igrejas estão sendo destruídos lá. E os cristãos vão fazer o quê? Vão deixar de ser cristão? Porque não tem um lugar para se reunir? Não, amados. Não. Não é o lugar que nos define. Não é a placa de uma igreja, não é uma placa lá fora escrito Igreja Batista, que vai definir quem nós somos. Não é a placa da Assembleia de Deus que vai definir quem eles são. O que nos define como igreja, amados, o que define você, é a placa que está dentro do seu coração. É a placa que está dentro da sua vida, da sua alma. E o que está escrito lá? O que está escrito na placa do seu coração? Que igreja que você é? Há um comercial, nem sei se ainda tem esse comercial, né? Da pessoa, olha, eu era assim, 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 e agora eu sou assim, 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 eu sou. E ele fala ali o nome de uma igreja, o nome de uma denominação. Que loucura, amados. Que loucura. Lugares que a placa ganha mais destaque do que Jesus. Lugares que a estrutura de um prédio ganha mais zelo do que as pessoas que estão dentro do prédio. Pessoas que cuidam melhor de paredes do que de pessoas. E quando chegamos nesse ponto, amados, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Estamos deixando de ser verdadeiramente igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Olhar a igreja como uma família de Deus é o que o apóstolo Paulo tenta nos explicar aqui, explicar para os irmãos de Éfeso, através da carta que leva o nome, os Efésios. Paulo tenta explicar isso. Paulo tenta colocar na cabeça dos amados irmãos que estavam recebendo essa carta aqui. Estava querendo colocar na cabeça deles que eles eram igreja. E por serem igreja, eles deveriam
cumprir algumas coisas ou ter na vida deles algumas coisas que o identificavam como igreja, como família de Deus. E o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui é que a igreja como família, ela entende que precisa estar unida. A igreja como uma família, amados, não como um lugar, um prédio, mas como uma família. Essa igreja, ela tem que entender que ela precisa estar unida. E eu falo isso como base no versículo, no capítulo 2 de Efésios e o capítulo 14, que diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 14. Pois ele, falando de Jesus, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Olha que o apóstolo Paulo está falando aqui. Está falando que Jesus é a nossa paz, a qual de ambos, ele está mencionando judeus e não judeus, a qual de ambos se fez um, e destruiu a barreira do muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, o objetivo de Jesus aqui, o apóstolo Paulo está falando, era de criar em si mesmo, dos dois, dos gentios e dos judeus e não judeus, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Quando ele menciona aqui que através da cruz ele anunciou a paz para os que estavam longe, os gentios, nós que não somos judeus, e nós que estávamos longe, ele anunciou a paz para nós, e também anunciou a paz aos que estavam perto, os judeus. Pois por meio dele, no versículo 18, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Que interessante isso que o apóstolo Paulo disse. Sabe por que Paulo está falando essas coisas, amados? Porque a igreja de Éfeso estava se dividindo. Talvez um dos maiores problemas que Paulo enfrentou ao levar o evangelho aos gentios, a sair, de Israel e levar o evangelho a outros povos, uma das maiores dificuldades que ele enfrentou ao fazer isso foi colocar na cabeça dos judeus que agora eles faziam parte de um só corpo, que é a igreja, e que agora não havia mais distinção, não havia mais um povo superior a outro povo, que agora Deus olharia tanto para judeus como para os não judeus, olhariam da mesma forma, sobre o olhar da cruz. Paulo está colocando aqui, ensinando aos nossos irmãos e ensinando a nós também, amados, que nós, como igreja do Senhor, nós devemos estar unidos no mesmo propósito, unidos numa mesma missão.
Não há distinção, não pode haver distinção entre nós, amados. Não pode. Dentro de uma, vamos dizer aqui, dentro de uma reunião, de uma denominação, não pode haver disputas, não pode haver facções, né? O grupo tal e o grupo tal, o grupo A, o grupo B. Isso já estava acontecendo no primeiro século. Paulo já tem que tratar o assunto, tendo que dizer a eles: olha, o sacrifício de Jesus na cruz fez de vocês um povo só. E vocês devem ser unidos nesse propósito, porque é assim que Deus enxerga vocês. É assim que Deus nos enxerga, amados. Deus olha para nós e Ele quer enxergar o seu povo. Deus olha para os nossos irmãos da igreja da esquina, olha para nós aqui, para os outros irmãos dali do outro lado da rua, e Ele não enxerga a Assembleia de Deus, Ele não enxerga a igreja tal, a igreja batista, mas Deus enxerga um só povo. Por isso que nós, como igreja, devemos ser unidos, amados, com o único propósito de adorar a Deus. Não pode haver divisões entre nós, não pode haver facções, porque a Bíblia trata dessa forma, facções. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele rasga o verbo para a igreja, dizendo: olha, fui comunicado pela família de Cloé que há divisões entre vocês. Uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Aí Paulo vai dizer assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? A gente percebe que este problema que o apóstolo Paulo está tratando aqui, já acontecia no primeiro século. E infelizmente acontece, amados. Acontece em vários lugares. Pessoas criam facções dentro da igreja, dentro de uma denominação. E Paulo está tratando aqui que isso é pecado. Isso é pecado, amados. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com ser igreja. Não tem nada a ver com ser igreja. Paulo vai usar um exemplo aqui muito bacana para explicar para eles. O exemplo está no versículo 14 aqui. Acompanhe comigo Efésios capítulo 2, versículo 14. Paulo vai dizer: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Falando do judeu e dos gentios, ele falou que desses dois povos, Deus fez um só. E ele vai usar um exemplo bem legal aqui. E destruiu a barreira, o muro de amizade. Sabe o que Paulo está falando aqui, amados? Talvez você olha e não tenha uma compreensão do que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Mas se você pegar ali, algumas Bíblias ela tem o desenho do templo, né? Do templo lá da época do apóstolo Paulo, o templo de Herodes. Se você pega a imagem do templo, né, a maquete ali do templo, você percebe que o templo tinha um lugar chamado Pátio dos Gentios. E havia um muro que separava ali os gentios, aqueles que não eram judeus, e daqueles que eram judeus.
os não-judeus, na época do Novo Testamento, amados, se hoje nós estivéssemos vivendo nessa época, e eu pegasse um avião, e fosse até Israel, e vamos supor que o templo está lá, eu chegaria no templo, eu por não ser um judeu, eu tinha um lugar reservado, separado, porque eu não era judeu, eu era gentil, eu sou gentil, então eu tinha um lugar separado dentro do templo, eu não podia me misturar com os judeus tinham o seu lugar no templo, os gentios tinham o seu lugar, e havia um muro que separava ali. É esse muro que o apóstolo Paulo está falando aqui, citando o exemplo aqui, o muro da inimizade, a barreira, o muro da inimizade. Que eu não podia me misturar com os judeus por ser gentil, e havia uma barreira lá me avisando disso. Então não era um só povo, eram dois povos, um exclusivo, os judeus, e outro, os gentios, que tinha o acesso limitado ao templo. Um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, ele vai mencionar no seu livro que foram encontrados 13 placas que eram espalhado pelo templo, que eram colocados, né, nesse muro que separava, né, os judeus dos gentios. 13 placas de advertência. E ele vai dizer, né, recentemente, arqueólogos acharam uma placa como essa. E olha que interessante, nessa placa que eles acharam estava escrito, e era escrito em grego e latim, porque os judeus não precisavam dessa orientação. Se você lembrar, quando Jesus foi crucificado, em cima da sua cabeça estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E estava escrito em 3 línguas: latim, grego e hebraico. Mas nessa barreira que havia, nessas placas que eram colocadas, estava escrito apenas em latim e em grego, porque era para os gentios lerem, porque não era para os judeus, era para os gentios. E nessa placa estava escrito a seguinte inscrição, uma placa que foi achada recentemente. Estava escrita a seguinte descrição: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada, é um nome complicado, balaustrada em torno do santuário e do pátio. Nenhum gentil, é como se tivesse escrito assim: olha, nenhum gentil pode ultrapassar isso aqui, não pode ultrapassar essa barreira. Aí a descrição tinha uma outra advertência: quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Quem for pego será responsável por sua recorrente morte. Não poderia. E Paulo está mencionando aqui, amados, olha, quando Jesus morreu na cruz, tanto o véu que separava, né, o santuário, como o muro que separava não judeus de judeus, foi rompido pela cruz do Calvário. E agora o Senhor Jesus olha para nós e Ele consegue enxergar um só povo que levanta as mãos e o adoram em espírito e em verdade. E são essas pessoas que Deus procura, são essas pessoas que Deus olha dos céus e pode dizer: este é o meu povo, este é a minha igreja, esta é a minha igreja. Você entende que não há mais separação? Que agora nós somos família de Deus,
pertencemos a Deus, fazemos parte da família de Deus. E esse negócio era tão sério, amados, que se você for lá em Atos capítulo 21, quando o apóstolo Paulo foi preso, e uma das suas acusações, ou a principal acusação do apóstolo Paulo, foi que ele tinha possivelmente levado um gentil, atravessado essa barreira, levado esse gentil para uma área do templo que ele não poderia estar. Esta foi uma das acusações do apóstolo Paulo. Tamanha seriedade que era isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, não existe mais barreira entre vocês. Agora vocês são um só povo. Agora vocês têm que ser unidos em um só propósito. Agora não há distinção mais sobre vocês. Agora só existe um povo, um corpo, que é a igreja, que deve funcionar nos moldes de uma família. Nós temos que mudar esse conceito, amados, porque a igreja não é um lugar que você vai. A igreja, a expressão correta de igreja, que a igreja é uma família a qual você pertence. Não é um lugar que você vai, é um lugar que você pertence. Você agora é família de Deus. Igreja é família, amados. Família tem os seus problemas, família tem as suas discussões, família tem as suas discórdias. Mas no momento certo, família é aquela que abraça, família é aquela que ama, família é aquela que se preocupa. Por isso que nós devemos entender igreja como família, e não como uma empresa, como acontece muitas vezes. Embora tenha CNPJ, mas isso nós temos que saber separar a satisfação para o Estado. Mas não é o CNPJ que define quem nós somos. O que define quem nós somos, amados, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que nós devemos ser família. Eu acho interessante a maneira como os apóstolos enxergavam a igreja. O apóstolo João, olha que interessante, como tinha, como tinha personalidade nos escritos de João. João vai tratar a igreja como a noiva de Cristo, amada pelo noivo. O apóstolo Paulo, inteligente como era, para ilustrar a igreja para os gentios, e principalmente aqueles que tinham uma grande influência grega. Se você pega essas estátuas gregas antigas, você vê que os homens eram com um corpo definido, porque eles idolatravam, adoravam o seu próprio corpo, cuidavam do seu próprio corpo. E Paulo, para ilustrar, para que eles entendessem a profundidade que é ser igreja, Paulo vai usar a expressão igreja, o corpo de Cristo. E se você analisar a igreja como um corpo, amados, fica mais simples entendermos a unidade que deve ser a igreja do Senhor. Como devemos ser unidos. Não é fácil manter a máquina, o corpo humano, funcionando. Não é fácil manter isso. E Paulo vai dizer que a igreja é como o corpo, aonde todos os membros são ligados um a um, e todos os membros são importantes. Cada membro faz parte um do outro. Se
se eu cortar a minha mão, amados, mesmo a minha mão caída no chão, ela faz parte do meu corpo. Nada que se faça com ela pode mudar essa realidade, de que ela faz parte do meu corpo. O lugar dela é no meu braço. Ela está unida a mim. E a igreja é assim, amados. A união da igreja deve ser assim. Cada membro do corpo no seu lugar. Cada membro trabalhando. Cada membro obedecendo o cabeça, que é o nosso Senhor Jesus. E Deus, quando olha para nós, Ele espera isso de nós. Deus espera, amados, que nós sejamos assim, olhar a igreja como um corpo humano. Que se eu machucar o dedinho, o apóstolo Paulo vai usar essa comparação. Se eu machucar o meu dedo, o meu dedinho, todo o corpo sente, todo o corpo sofre. Se eu tiver com uma dor de dente, todo o corpo sofre. E igreja deve ser dessa forma, amados. Se um sofre, todos sofrem. Somos uma família. Não pode haver divisões, não, sabe, Deus olha, Ele não vê, tradicional, pentecostal, neopentecostal. Nós criamos esses muros de barreira. Nós criamos essas coisas. Nós queremos ser importantes, distintos de outros, e então nós colocamos rótulos em nós mesmos. Os tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais. Como se Deus tivesse preocupado com isso. Porque quando Deus olha, Ele enxerga um só povo, um só corpo. E nós queremos colocar uma barreira, de novo, fazer separações. E eu fico imaginando quando Deus olha para nós aqui e começa a ver essas coisas entre nós. Eu acredito que Jesus olha e diz: olha, eles não entenderam nada o que é a igreja. Eles não entenderam nada o propósito pelo qual eu morri por eles. Eles não entenderam que eu fiz deles um só corpo, e que eles precisam ser unidos, precisam se amar, precisam se preocupar uns com os outros, e não viver em guerras, e não viver em disputas, porque isso não é igreja, amados. Como eu já disse aqui, um exército que atira no próprio soldado jamais vai vencer a batalha. Jamais vence a batalha. E uma igreja aonde cada membro do seu corpo quer fazer o que bem entende, amados, também não dá certo. Imagine se minha mão que se rebelasse contra o meu corpo e falasse: eu não quero mais fazer parte desse corpo. Olha, eu não gosto do pé. E a mão começasse a bater no pé. Já imaginou que loucura que seria? Imagine se cada membro do nosso corpo tivesse pensamento próprio. A mão pensasse, a outra pensasse, os pés pensassem o que seria o corpo humano. Por isso que Jesus vai falar, por isso que a Bíblia vai falar que a igreja é o corpo e o cabeça é Jesus. Porque tudo que funciona no nosso corpo, amados, vem da nossa cabeça, do nosso cérebro. É Ele que manda o comando para você pegar um copo com água e a sua mão pega o copo com água. Ele que manda o comando para você dar os passos e a sua perna dá os passos. Tudo vem do cérebro, da cabeça. Por isso que quando uma pessoa tem um derrame,
e paralisa uma parte do seu corpo, é porque o cérebro perdeu o comando daquela parte. Então ela fica com a mão daquele jeito, né? Não consegue mexer as mãos porque o cérebro perdeu o comando. E quando o cérebro perde o comando, amados, quando o membro não está recebendo o comando do cabeça, que é Cristo, o corpo padece, o corpo fica torto, a cara entorta, né? Aquelas pessoas que teve derrame facial, a pessoa não consegue mais falar direito. Não foi por acaso que nós temos o exemplo da igreja como o corpo de Cristo. E é isso que nós temos que entender, e é isso que a Bíblia pede para nós fazermos. Igreja não é departamentos, igreja não é prédio, igreja são pessoas, igreja é família. O segundo ponto que eu quero destacar para vocês, que a igreja como família entende que somos irmãos. Olha o versículo 18. Efésios capítulo 2, versículo 18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Você entende? Por que somos irmãos? Você entende por que nós temos que ser unidos? Porque somos irmãos? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que por meio dele, de Jesus, tanto nós como vocês, todas as pessoas agora, têm acesso ao Pai, o único Pai. E se nós temos um Pai, amados, se o meu Pai é o mesmo Pai que o seu, se o seu Pai é o mesmo Pai daquele que senta do seu lado num banco, se o seu Pai é o mesmo Pai daquele irmão que vai em outra denominação, se o seu pai é o mesmo pai do outro irmão que vai em outra denominação, então nós somos irmãos. Irmãos. Não é à toa que quando nós nos encontramos ou quando vamos falar um com o outro, muitas vezes nós chamamos a pessoa de irmão. Ô irmão. Ô meu irmão, tudo bem? Ô irmão. Não é assim que funciona? Infelizmente, isso virou um jargão, né? Isso virou um jargão, que na prática não é assim que funciona. Na prática não é assim que funciona. O apóstolo Paulo está sendo tão claro aqui, amados, o que é ser igreja. O que é fazer parte de uma família. O que é ter Deus como nosso Pai. O próprio Senhor Jesus, quando ensinou a oração mais incrível que tem na palavra de Deus, e a oração ainda leva o nome, Pai Nosso. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E por ter Deus como Pai, isso nos torna irmãos, membros de uma mesma família. Usando uma linguagem aqui mais do dia a dia, amados, sabe o que é ser igreja? É usar aquela frase, olha, estamos junto e misturado. Estamos junto e misturado. Isso é ser igreja. Filhos do mesmo Pai, pertencentes a uma família. E nenhum pai gosta de ver os irmãos se guerreando contra eles mesmos. Nenhum pai gosta de ver dois irmãos bravos um com o outro, brigando um com o outro. Se você tem dois filhos pequenos, ou quando você tem dois filhos pequenos e eles começam a brigar, geralmente você faz o quê? Olha, pede desculpa um para o outro, vai, olha para ele, pede desculpa. Olha, pede desculpa para ele. Não é assim que às vezes nós fazemos? Pois é assim que Deus nos enxerga, amados. É assim que o Senhor nos enxerga como igreja, como uma família.
que devemos nos amar e não nos odiar, que devemos nos amar e não tratar com desprezo. Todos são importantes. Se um sofre, todos sofrem. E isso foi o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Queria que você fosse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 26. Olha o ensino aqui que o apóstolo Paulo vai nos dar com relação à igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, Paulo vai dizer: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Que maravilha isso, amados. Eu vou repetir de novo. Olha o versículo 26. Quando um membro sofre, quando o meu irmãozinho, o mais simples que possa ser, está sofrendo, todos nós devemos sofrer com ele. Porque isso é ser igreja, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos se alegram com ele, porque é o nome do Senhor que está sendo honrado. É o cabeça desse corpo que está sendo honrado. Todos se alegram com ele. Não fica bicudo, mas se alegra com ele. Porque ele é meu irmão. Porque o sucesso dele me alegra, porque eu amo, eu quero o melhor para ele. E quando ele consegue, amados, todos nós nos alegramos, porque ele faz parte da minha família. Ele está honrando o mesmo pai que eu tenho, e através da vida dele, Deus está sendo honrado. Então eu me alegro com ele, porque ele é da minha família. Eu o amo. E no versículo 27, Paulo vai dizer: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. O lema da igreja, amados, é: você sofre, eu também sofro. Chorar com os que choram. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Se um sofre, todos sofrem. Se um tem dor, todo o corpo sofre. Se um está em dificuldades, todos estão em dificuldades. Todos sofremos juntos. Todos nos alegramos juntos. Isso é ser igreja do Senhor. Isso é ser igreja do Senhor. É isso que nós devemos entender como igreja, amados. Para a gente encerrar aqui, o último ponto que eu quero destacar para vocês, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 19, igreja como família de Deus, entende que precisamos receber ordens de uma mesma fonte. De uma mesma fonte. Efésios capítulo 2, no versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Dentro da família, precisamos entender o nosso papel.
e também entender, e é fundamental, amados, entender o papel de Cristo. Paulo coloca ali que Cristo é a pedra angular, a principal, a pedra que vai determinar a posição das outras pedras, a pedra que deve ser seguida pelas outras pedras. A pedra angular é a que define as outras pedras. E uma igreja só vai para frente se tiver Cristo como seu cabeça. Se todo o corpo receber ordem somente da cabeça, que é Cristo. E não cada membro, como eu disse aqui, cada membro ser cada um por si. O coração fala, eu não quero mais bater. O rim fala, eu não quero mais, eu quero o rim. Imagina se o rim falasse, eu não quero mais ser rim. Agora eu quero ser fígado. Já imaginou como seria o nosso corpo? Se cada um fizesse o que bem entendesse, o que seria de nós? Da mesma forma, amados, a igreja, ela só se sustenta, ela só sobrevive, se o Cristo for o seu cabeça, se todo o corpo seguir uma só ordem, a ordem do nosso Senhor Jesus. Se todo o corpo agir somente através da ordem do cabeça, que é Cristo. Todos devemos ter uma mesma fonte, ou receber a ordem de uma mesma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? A igreja, Paulo vai dizer aqui, que nós como igreja, devemos ser uma família, que nos ama, que nos amamos, né? Que nos dedicamos, que nos importamos uns com os outros, com todos, seja quem for o membro da família, seja o menor como o maior, o mais novo como o mais velho, todos são importantes, todos devem ser amados, todos devem ser unidos no mesmo propósito, na mesma finalidade. E diante dessas verdades, amados, que o apóstolo Paulo nos traz, eu queria fazer uma reflexão com você. Estamos vivendo isso nos dias de hoje? Estamos vivendo isso? Estamos enxergando a igreja como família? Nessa pandemia, você se preocupou com a família? A família de Deus, a família dos irmãos da sua igreja? Você realmente se preocupou com eles? Você ligou para saber se alguém estava precisando de alguma coisa? Você se lembrou daqueles mais humildes e perguntou se ele estava precisando de algo? Quanto dessa pandemia, amados, você tirou do seu bolso para ajudar alguém que está precisando? Quantos alimentos você comprou e ajudou aqueles que precisam? Nesses 4 meses de pandemia, você realmente se importou com a sua família? Eu queria que você refletisse isso. E olha, amados, eu não estou aqui julgando ninguém. Deus sabe os nossos corações. Não estou aqui te julgando. Estou querendo que você reflita, como eu também refleti sobre isso. O quanto da minha vida, de tudo da minha vida, nesses 4 meses de pandemia, o quanto da minha vida eu doei ao meu próximo. Seja tempo, seja dinheiro, seja lá o que for, seja em oração. Você tem orado por seus irmãos, da família de Deus? Você está entendendo?
Eu quero terminar essa mensagem dizendo para vocês que nós possamos voltar a ser igreja, a família de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio, ó Deus, de ser igreja. Mas nos ajude, ó Deus, a cumprir o nosso papel, a qual o Senhor determinou para nós, ó Pai, que o Senhor espera de nós. Senhor, nos ajude a ser igreja, ó Pai. Não frequentadores de uma denominação, mas igrejas pertencentes à sua família, ó Deus. Porque temos o mesmo Pai, bebemos da mesma fonte, comemos, ó Pai, da mesma mesa. Sabemos o nosso erro, ó Deus, de muitas vezes não nos tratarmos como família, ó Pai. Que nós possamos rever isso, ó Deus. Nos ajude através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Faça com que nós reveja as nossas prioridades, ó Deus. Nos faça menos orgulhosos, ó Pai, e mais amorosos. Nos faça menos rancorosos, ó Pai, e mais alegres, ó Deus. Mais dispostos, ó Deus, a perdoar. Mais dispostos, ó Deus, a estender as mãos, a ajudar, ó Pai, seja lá quem for, ó Deus. Aqueles que precisam, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a ser família que levam o seu amor às pessoas, ó Pai. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos deu de fazer parte da sua família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória.
tribos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória, coroai. Amém? Então, dessa maneira a gente encerra o nosso culto nessa noite. Eu quero desejar uma boa semana a todos e que nós possamos estar aí aguentando mais uns dias. Em breve nós teremos novidades sobre a volta dos cultos presenciais. Que Deus esteja nos abençoando a cada um. Amém?